A advocacia pública é função essencial à justiça, apartada dos três poderes. E a advocacia pública tem trabalhado unida no movimento nacional pela advocacia pública para que essa essencialidade e essa peculiaridade constitucional seja materializada na nossa autonomia administrativa, financeira e funcional. Porque não podemos depender do governo de plantão para a estruturação de nossas carreiras e de nossos órgãos. Não podemos depender dos humores dos gestores para dar formatação constitucional e legal às políticas públicas. Tampouco podemos aceitar o quadro remuneratório, e aqui falo notadamente da Advocacia Pública Federal, que recebe apenas 65% do que recebe o Ministério Público nos seus quadros iniciais. Isso torna a Advocacia Pública Federal uma carreira de passagem. É o que assistimos nesse momento. E, para minha surpresa, os gestores em Brasília não consideram isso muito relevante. Sendo que todos nós sabemos que sem a memória, sem a história das projeções, fica muito difícil consolidar o trabalho nas seccionais, nas regionais e nas estaduais. Mas o Dr. Adams considera isso normal, e nós estamos aqui para propor resistência a esse tipo de visão pequena, porque a Advocacia Geral da União deve ter os melhores profissionais e eles devem continuar na Advocacia Geral da União, sem precisar buscar outros concursos. E a questão dos honorários foi nos brindada num acordo salarial em 2012 com a Advocacia Pública Federal, um acordo salarial feito no Ministério do Planejamento com a presença da Advocacia Geral da União, para além dos famosos 5, 5 e 5% escalonados 2013, 2014, 2015. Foi acordado que nós instituiríamos um grupo de trabalho de honorários para a implementação dos honorários. Porque ninguém institui um grupo de trabalho para não implementar suas conclusões, seus resultados. E qual foram as conclusões, ou qual foi a principal conclusão óbvia do GT Honorários? Que os advogados públicos possuem direito aos honorários. E, a partir daí, essas conclusões foram remetidas à Advocacia Geral da União, e a Advocacia Geral da União publicou um parecer que é claro num ponto: os honorários sucumbenciais não pertencem à União Federal. De forma clara, chapada, sem qualquer problema. E aí remeteria a questão para normatização, que, a meu juízo, é desnecessária, bastaria a aplicação do Estatuto dos Advogados, do Estatuto da Advocacia. Porque o Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, contempla no gênero advogados os advogados públicos também. E essa verba dos honorários sucumbenciais tem natureza privada. Portanto, tem entrado nos cofres da União Federal, para me ater ao âmbito federal, de forma completamente indevida, transformando-se em verdadeiro tributo
inominado, inopinado e enrustido, sem direito de defesa para os contribuintes, que já pagam, por exemplo, no âmbito da PGFN, o encargo legal, aumentando a dívida, o valor do que eles devem pagar quando é ajuizada a execução fiscal. 10% quando a dívida é inscrita em dívida ativa da União, quando ela vem da Receita Federal, e outros 10% quando do ajuizamento da execução fiscal. E a própria jurisprudência já disse que e olha que eu estou falando aqui de honorários sucumbenciais. Agora eu mudei para falar de encargo legal. Mas mesmo o encargo legal já tem natureza jurídica consolidada de honorários. Mas isso nós vamos deixar para um segundo momento. Vamos nos ater aos honorários sucumbenciais, que são fixados pelo juiz ao final, que são pagos pela parte, e que, portanto, devem remunerar os advogados como remuneram os advogados públicos na cidade de São Paulo, na grande procuradoria do município de São Paulo, cujo representante eleito, Dr. Mourão, dignifica e honra a qualidade dos nossos procuradores municipais, e é pago também no nosso querido estado de São Paulo, e cujos procuradores têm como representante a doutora Márcia Semer, que também dignifica a advocacia pública e é exemplo da excelência da Procuradoria do Estado de São Paulo, da qualidade desses advogados. E tantos outros estados, quase 20 estados já pagam os honorários sucumbenciais e têm ganhos de produtividade. Alguns que não pagam, remuneração altíssima e, portanto, quando há uma remuneração muito alta, o pleito por honorários pode até ser mitigado. Mas essa é uma questão de princípio, não é uma questão de valor. Para nós, advogados, essa é uma questão de honra. E, no âmbito federal, a rubrica honorários sucumbenciais arrecada, numa média dos últimos 3 anos, 100 milhões de reais. Isso dividido pelos aposentados e pelos procuradores ativos, teríamos 700 reais per capita. Então, não se cuida de valor num primeiro momento. Se cuida de uma questão de direito, se cuida da aplicação das leis num Estado democrático de direito, se cuida de prerrogativa dos advogados, que diz também muito com as outras questões de independência técnica e da autonomia que buscamos para a viabilização das políticas públicas. Sabemos que não somos nem queremos ser Ministério Público. Atuamos de forma colaborativa, cooperativa, de forma conjunta com os gestores públicos para a viabilização das políticas públicas e fazemos isso ao arrecadar tributos, ao fazer a consultoria, fazemos isso de bom grado, porque os representantes eleitos merecem esse respeito. Nós estamos numa democracia. Mas assim como devemos respeitar os gestores eleitos, a advocacia pública tem que ter o respeito do Estado e da sociedade brasileira. E estamos lutando o bom combate em Brasília. Creio que os senhores têm acompanhado o embate na questão do CPC. E essa pressão da advocacia pública foi tão grande, tão bem feita por todas as associações federais, estaduais e municipais, que de um destaque do deputado Efraim Filho na comissão especial, que teve o inusitado placar de 10-10, e que aí o presidente da comissão especial, eles contaram os votos, eu estava lá, alguns colegas também estavam. A hora que o presidente
da comissão especial com a assessoria, ele baixou o microfone, viu que era 10-10 e esperou e não declarou o resultado. De repente levanta a mão um deputado do baixo clero: presidente, mudo para abstenção. E o Miro Teixeira, que estava do outro lado, objetou, porque todo mundo já sabia que tinha sido 10-10. Ninguém pode mudar o voto depois de conhecido o resultado. Miro Teixeira, questão de ordem. Aí o que fez a base do governo? Começou a levantar uma série de questões de ordem e o presidente rapidamente decidiu indeferir todas as questões de ordem e ficamos com o 10-9 na comissão especial. Mas a pressão continuou. A pressão da advocacia pública, que está muito materializada no Movimento Nacional pela Advocacia Pública e na presença cotidiana dos 3 níveis da advocacia pública, dos 3 âmbitos no Congresso Nacional, fez com que, no seio do governo, fosse costurado um acordo para que no livro 1 do novo Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 19, fosse colocado a seguinte redação, abre aspas: os advogados públicos perceberão os honorários sucumbenciais na forma da lei, fecha aspas. Relator Paulo Teixeira, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, insuspeito parlamentar, que nos não confidenciou, porque falou para dezenas de pessoas, em voz alta, no chão do Salão Verde. Esse acordo foi costurado numa reunião com o governo, com a Casa Civil, com a Secretaria de Relações Institucionais, com o Advogado-Geral da União, com o Ministro da Fazenda e com o Ministro da Justiça. E, a partir daí, trouxemos às carreiras a boa nova, o óbvio, a institucionalização do que é nosso direito, no local correto, que trata dos honorários no Código de Processo Civil. E nós temos aprovado o livro 1º, no artigo 85, parágrafo 19, essa previsão. Há alguns parlamentares que opõem resistência e apresentaram destaques. Mas isso não seria problema se o governo mantivesse sua palavra e continuasse encaminhando a liderança do governo e a liderança do PT e do PMDB e do PP e do PR e de todos os partidos possíveis e imagináveis, tirante PPS, PSDB e democratas, que encaminhassem favoravelmente, cumprindo o segundo acordo, que o primeiro foi em 2012, ainda não cumprido, no âmbito da negociação salarial com a Advocacia Pública Federal. O segundo, agora, há poucas semanas, dentro do governo. Dentro do governo. Por mais poderosos que sejamos, as entidades associativas, não teríamos o poder de colocar no livro 1, artigo 85, parágrafo 19, o que está lá. O que está lá. Então, fazer política associativa, representativa da advocacia pública, tem sido muito difícil nesses dias. Porque trazemos a boa nova e agora temos que dizer que, conquanto ainda não conclusiva e transitada em julgado, a posição do governo parece ter mudado. E então,
mais do que falar dos aspectos técnicos aqui dos honorários, que todos, né, já sabemos, eu venho para exortar os colegas, advogados públicos, para que continuemos nessa pressão nas bases, porque lá em Brasília estamos muito coordenados, não haverá tapetão, os destaques devem ser votados regimentalmente e devem ser derrotados democraticamente, porque acordo é para ser cumprido e porque esse direito nos é devido. E nós estamos numa democracia. E as instâncias têm que ser transparentes. E nós vamos cobrar dos deputados federais uma postura democrática para levar pelo menos a voto, para que saibamos quem honra a palavra, quem honra os acordos e quem os descumpre, quem considera a advocacia pública do Brasil descartável, quem não nos respeita, quem pensa que não temos capacidade de indignação ou de mobilização. E eu lhes digo que a Advocacia Pública Federal, e notadamente o Simprofaz, vai reagir de acordo com o que for votado no Congresso Nacional. Nós dialogamos a exaustão, temos dialogado com a Advocacia Geral da União, mas não aceitaremos tamanho desrespeito, tamanho assinte, e a minha carreira tem muito presente isso. Eu vou finalizar com algumas questões técnicas, que os honorários têm sido contabilizados de forma equivocada como receitas públicas, os honorários sucumbenciais. Mas eles são meras entradas. Então, assistimos a uma apropriação indébita. E o contribuinte está começando a descobrir isso. Alguns já estão questionando. Mas se esses honorários não vão para os advogados públicos, meritíssimo. Por que eu devo pagá-los? E, dependendo do andar da carruagem, o Simprofaz vai tomar uma postura mais efetiva para denunciar esse desvio, essa tributação indevida, essa apropriação indébita feita pela União Federal. Então, essas seriam as minhas palavras, e deixo aqui, exorto os colegas que continuem a mobilização e que possamos trabalhar todos unidos, porque regimentalmente agora não há outro caminho. Temos bastante presente a importância da preservação do que já temos, que são procuradorias fortes nos municípios e nos estados e que já recebem honorários. Mas, salvo o melhor juízo, a votação desses destaques, ela vai fortalecer a nossa causa e temos feito um trabalho de base muito grande para que sejamos bem-sucedidos. O Partido Popular já liberou a bancada, o PSDB também tem a bancada, o PMDB temos deputados, Fábio Trade, Mauro Benevides, os partidos pequenos, mas que compõem grupos estratégicos, o deputado Antony Garotinho, que é uma grande liderança da bancada evangélica, já declarou apoio. E, na democracia, o que nós temos que fazer é trabalhar com a democracia, trabalhar com os deputados, com a persuasão racional e com transparência. E o que queremos é a votação no chão do plenário para que derrubemos ambos os destaques, para que possamos garantir esse direito, consolidar esse direito para todos os advogados públicos do Brasil. Muito obrigado.